Olha aí. E agora, meu caro Jesus, o que que nós temos aí? Conta pra gente que isso daí tem uma história especial. Essa aí é minha coleção de Minimates. Minimates. Minimates são figuras articuladas que são um pouco maior que Lego, que as minifiguras da Lego. Uhum. E tem na grande maioria Marvel, né? Para ter uma ideia de como tem pouco da DC, essa caixinha azul aí é só DC e é só o que eu tenho de DC. Ah, então, e o legal é que agora aqui a gente pode vê-la com mais detalhamento. Esses, então, são DC, pura e simplesmente. Estou Isso. vendo aqui E o, o Homem de Barro, lá como é o... Não é sei o o nome dele, que é cara de barro. o Cara de Barro, que ultimamente está fazendo um sucesso enorme lá no desenho da Da Arlequina. Harley Quinn, né? É, é. Então, aí é uma série da Diamond Toys, né? Uhum, Fabricante não veio para o Brasil, isso é só importado. E essa série da DC, até por problemas de licença e tudo mais, eles não lançaram muitas figuras e não lançaram, uhum, por exemplo, ficou faltando, a série acabou, né? Na DC ficou faltando certo. um monte de figura que era importante. Por exemplo, dá para ver no meio aí tem um nuclear, um Firestorm, né? E Uhum. ele é um custom, ele não é um original. Lá em Ah, é? cima, ele é um custom. Ali em cima também, na direita, não sei quem conhece, tá reconhecendo ali a roupa do Homem Borracha, ele também é um custom também. Legal. Então, Mas é um custom que você fez? não, esse custom foi o Hiroyuki que fez também. Ah, o Hiroyuki. É, Legal. O cara o, é um artista, o, então. Né? o nuclear, o Hiroyuki fez a cabeça dele e o resto foi eu que fiz. Mas a Ah, cabeça dele foi o Hiroyuki. Então, o bacana. Hiroyuki eu falo, ele é o mestre artesão. Ele Legal, faz legal. e acontece. E tem mais alguns customs aí também, não dá para ver agora, mas eu tenho um custom do Monstro do Pântano, que tá Uhum. aí também, que é bem legal. Foi o Hiro que fez também. E tem acho que do Hitman. Ah, do Hitman. E o interessante é, esses daí, então, tanto do Monstro do Pântano, quanto do Hitman, quanto esse do Nuclear, praticamente não foram lançados oficialmente pela Não, empresa, não não é? foram lançados oficialmente. Quem tem é customizado e pouca gente Ou se seja, atreveu a publicar. super raro, né? Sim, sim. São bem raros. Agora vem, esse Ah. sim, né? Esse é a tua coqueluche, Marvel. Marvel, né? Marvel, vixe, tem muitas versões do mesmo personagem, várias e várias versões. Dá pra Tô já. vendo lá, tem Hulks a montão lá em cima. Lá um monte de versões do Hulk. Tem. As primeiras versões dos Minimates, eles eram todos mirradinhos. Até o Hulk, ele era magrinho. Mas aí dá pra Uhum. ver que ele tem uma. Todas as figuras, elas são básicas, tá? Elas têm uma mesma base, que é um corpinho quadradinho, tá? E algumas figuras têm algumas coisas extras que são tipo o Hulk, ele tem um peitoral por cima que faz ele ficar mais forte. Às vezes ele tem uns enchimentos no braço que por baixo tem um bracinho normal, mas tem um enchimento por Entendi. cima. Então é legal. Olha quantos Capitães América tem lá embaixo, Nossa, um monte. É lotado. bastante. E aqui, X-Men, esses não podiam faltar, sem dúvida. sim. X-Men, aí tem uma coleção bem vasta de X-Men. Aí tem, eu consigo. Posso até dizer que eu acho que eu tenho todas as formações de equipe de X-Men que saíram, de Minimate. Uhum. Então, aí tem essa série Tá bem uniforme completa, né? paralelo. Oi? Tá bem completa. Sim, sim, essa tá bem completinha. E aqui nós temos Vilões do mais, X-Men, exatamente. né? Olha lá, até o Mojo tem, ó. É, Sentinelas, o Massacre. Massacre tem mais de uma versão, inclusive. A Emma bacana, né, cara? Frost, a Ninhada, tem A ali do lado. Ninhada, é verdade. Eu tava querendo me lembrar do nome. A Ninhada É. tá aí também. Apocalipse, eu tenho duas versões do Apocalipse. Tem o Nimrod, vários Magnetos também. Juggernaut, Juggernaut. Sauron. Bacana. O Sauron, inclusive, ele também é personagem do Homem-Aranha, né?
Teve algumas histórias com... Sauron, ele não vive junto com... lá naquela... A Terra Selvagem. Terra Selvagem, então. A origem dele dos X-Men, né? Mas ele também já participou de um monte de outros arcos com um monte de outros personagens. Então, agora, voltando aqui para... Fala para o pessoal aí aquilo que você havia me comentado a respeito dessa coleção. Então. Essa é uma coleção, como eu falei, são figuras pequenas, né? E só vende lá fora. Todo mundo que tem aqui tem que trazer, tem que importar. Ou e hoje em dia tem que pagar impostos. Numa época que os impostos eram menores, né? A gente até pagava imposto, sempre era taxado e tal, mas era mais suave. Agora está um pouquinho pior. E essa coleção, aí está só uma pequena parte dela, porque hoje, eu conheço bastante colecionador aqui do Brasil que tem essas figuras, né? E hoje, a minha coleção, eu acho, eu e alguns amigos que colecionam também, a gente acha que a minha coleção é a maior que tem aqui no Brasil dessas figuras. Interessante. Porque aí tem só algumas caixinhas, né? Eu tenho guardado elas todas em caixinhas. Imagina as outras caixinhas que você deve ter. Não, tem bastante. Eu acho que tem mais 3 caixas só de X-Men. Só de X-Men? Só de X-Men. Tem mais uma só de Vingadores. Tem um monte de temas também. Tem Thundercats, tem G.I. Joe, tem Transformers. Eu tenho um minimate desse que é do Ozzy. Do Ozzy. Bom, não precisa falar, né? O Ozzy é praticamente o músico predileto do Jesus, não é? Com certeza. Ozzy é o God of Rock, né? God of Rock. Certo. E eu me baseio, dizendo que a minha coleção é bem provável que seja a maior aqui do Brasil, eu me baseio em coleções que o pessoal tem lá fora, né? Então, a quantidade de figuras que a gente tem, e eu tenho algumas figuras bem raras, né? Embora esses bonequinhos eles não sejam tão caros, né? Um bonequinho base desse assim, R$25, R$50. Não é barato. Não, mas se você for colocar o preço de uma figura Lego, uma figurinha Lego tá cara. Sim, mas ali são outros 500. Lá você paga grife. Mas, por exemplo, né? eu tenho um monte de personagens raros, bem raros, de Minimates, né? Que fora saíram. Os customizados, né? Fora os customizados. Mas eu tenho alguns que saíram e se tornaram bem raros e que alguns chegam a custar R$200. Caramba. 4 vezes mais um valor de um caro. Carambola. Então isso prova realmente que a gente tem que ter em mente que o colecionismo é uma atividade que demanda não só tempo, mas também demanda um certo dinheiro. Ou seja, você acaba empatando uma boa parcela do seu dinheiro nisso, que, aliás, eu diria que pelos ganhos financeiros que você já teve, não chega a ser empate, não. É realmente um investimento bom. Uma boa observação a fazer é o seguinte, que desde o começo a gente falou que a coleção ela é um investimento também, não tem como negar, ninguém pensa só no valor emocional, tem também um valor financeiro, porque também uma hora ou outra você se desfaz de uma coisa, você não paga R$500 numa coisa e vende por 25, você não faz isso. Óbvio. Tem coisa que se você for maluco, né? Não. Só que tem uma coisa que é bem importante. Nem tudo tem um valor bom de revenda, entendeu? Tem coisas que você investe. Por exemplo, vou dar um exemplo, essa coleção aí de Minimates. Ela só teria um grande valor mesmo se eu vendesse ela completa, com tudo, para alguém que realmente quisesse. Aí eu poderia pedir o valor que ela vale. Entendeu? Caso contrário, se eu saísse vendendo uma por uma, tal, eu jamais pegaria nem perto do valor que ela vale mesmo. Entendeu? Então, tem coleções que são assim. Mas, por exemplo, algumas figuras, essas figuras de luxo que eu mostrei aqui, esse Hellboy, por exemplo, ele tem um ótimo valor de revenda. Entendeu? Então, uma figura dessa aqui,
ela tem um certo valor de revenda. Agora, algumas outras não, algumas até são caras, mas você se decepciona se você. Ou seja, aquilo que você falou, se você realmente pensar só no retorno financeiro, você acaba se frustrando, né? Gostou deste corte? Então assista o episódio completo e se inscreva em nosso canal. O link está na descrição. Pessoal, me peguem, eu já estou ficando tonto aqui no espaço.